Olá a todos, uma boa tarde e feliz ano novo. Todos bem? Aqui em casa estamos todos bem, graças a Deus. Hoje é a primeira palestra do ano, hein? Porque é dia 1º, não é? 1º de janeiro. Ontem virada do ano, festa em todos os lugares e recantos do Brasil e do mundo, mas aquela festa mais comedida, não é? Mais em casa, né? Sem aquelas multidões, aqueles aglomeramento de pessoas nas praias, aquilo tudo desta vez não aconteceu, né? Seja porque as pessoas, elas próprias, preferiram e optaram por ficar mais em casa, não é? Em recolhimento com a família, seja porque, em alguns outros casos, as próprias autoridades públicas proibiram. Então, de uma maneira ou de outra, foi uma virada de ano bastante diferente, não é? Mas o que importa é nós estarmos bem interiormente, não é isso? Não é porque hoje é feriado, e não é? É 1º de ano, sexta-feira, que nós não vamos ter as nossas atividades espirituais. Então as lives vão continuar normalmente. Não só aqui virtualmente, pela página do Facebook, e depois convertida para o YouTube, não é? Que, aliás, eu peço a vocês que entrem na página do YouTube da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN Poá, e deem o like nas palestras, visualizem e compartilhem. Vai ajudar bastante a doutrina espírita na sua divulgação. Então, como eu dizia, não é porque hoje é feriado, dia 1º de ano, que não vamos ter a palestra, seja aqui, virtualmente, seja também presencialmente lá na nossa Casa Espírita, não é? Lá estará hoje o João, né, proferindo a palestra presencial, e eu aqui virtual. Então, eu até estou querendo fazer uma palestra um pouco mais curta para dar tempo de, eventualmente, alguns que forem lá, né, dar tempo de se organizar e irem para lá. Fica o convite para vocês. Que, embora o tema que a gente vai desenvolver aqui seja o mesmo que o João vai desenvolver lá, mas sempre o enfoque e o ponto de vista difere um pouquinho, né? Embora o ponto fulcral seja o mesmo. E o tema é desprendimento dos bens terrenos, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, os dois últimos itens, 14 e 15. Para não alongar, eu vou fazer uma oração, vocês me acompanhem, em seguida a gente já dá início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. Então, vamos dar início agora, então, né? Então é esse, o tema é desprendimento dos bens terrenos. E hoje, dia 1º do ano, o que acontece normalmente com quase todas as pessoas na virada do ano, né? Quando termina um ano e começa o outro. Mas propriamente, o que significa isso? Bom, tecnicamente, simplesmente significa uma volta completa do planeta Terra ao redor do Sol. É isso que é um ano, né? A Terra, a partir do momento que você conta, quando ela dá uma volta completa e retorna àquele ponto inicial, dá um ano, que leva 365 dias para dar essa volta completa. Então, o que é um ano? Bom, tecnicamente um ano, é isso. E o que é que muda? Bom, e não muda nada, né? Que a Terra vai continuar girando. Por quanto tempo? Vai girar para sempre. Até o Sol acabar ou a Terra acabar, vai continuar girando. É uma lei divina que não tem como sair disso. A Terra vai continuar girando ao redor do Sol e vai ser sempre assim. Então, sempre vai ter um ano, depois mais um ano, porque a Terra vai continuar girando. Isso vai ser sempre assim. Muda alguma coisa na nossa vida esse fato em si? Não muda nada. Então por que a gente comemora o Ano Novo?
Bem, aí já tem um outro assunto, né? Que não é esse aspecto técnico, né? Porque normalmente nós que somos seres emocionais, que temos sentimentos, seres inteligentes, a gente sempre, submetido à lei do progresso, precisa crescer, amadurecer e progredir, né? E normalmente a gente posterga um pouco isso, daí a gente fala, não, mas no ano que vem eu vou fazer aquele regime. Não, tá acabando o ano, mas não acabou. Então deixa eu comer tudo que eu tenho que comer agora no Natal, no Ano Novo, e daí no Ano Novo, quando chegar em janeiro, que daí já acabaram as festas, aí eu vou moderar um pouco na alimentação. Ou então, bom, eu estou com um pouco de preguiça, vou procurar emprego, mas no Ano Novo eu procuro, esse ano aqui já está acabando mesmo, vamos deixar assim mesmo, né? Não, estudar agora eu não vou estudar, porque agora eu estou cansado. No ano que vem eu estudo, né? No ano que vem eu acho que eu vou estudar. No ano que vem eu vou estudar. No fundo, são desculpas que a gente dá, né, para o nosso comodismo, para a nossa ociosidade. E a gente sempre deixa para depois, para o amanhã, para o ano novo, para o outro ano, né? Mas, quando está para entrar o outro ano, a gente sempre pede. Ninguém é de ferro, né? A gente sempre pede sim. O que a gente pede? Muito dinheiro no bolso ou não? Quem é que não pede isso? Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Não é assim que a gente fala? É. Mas, conquanto a gente peça isso, aliás, gente, é muito corrente as pessoas irem às igrejas, aos templos, pedirem isso. Vocês acreditam? É verdade. A pessoa estará na reza, na oração, pedindo para Deus dar um carro novo. Pedindo para Deus dar uma casa nova. Pedindo para Deus fazê-lo ganhar na loteria para ficar rico. Vocês não sabiam disso? Verdade. Eu vou jogar na Sena, vou jogar na Loto, vou jogar na loteria e eu vou pedir para Deus, vou fazer uma oração muito forte, aquela reza potentíssima para Deus me ouvir e Ele me dar a sorte de ganhar e eu ficar rico. Não é assim? É assim, sim. E vai na igreja para pedir isso? Vai sim. E muita saúde, não é? Muita saúde. Agora, se por um lado a gente pede saúde, por outro a gente joga a saúde na lata do lixo quando se alimenta com comida gordurosa. Quando a gente ingere bebida alcoólica em excesso. Quando a gente se entope de fumar que nem uma Maria Fumaça. Então não adianta muita coisa pedir a Deus saúde se a gente está jogando a saúde fora. Adianta alguma coisa? Não. E adianta a gente pedir riqueza e dinheiro se ela não vem pelo nosso esforço? A gente quer ganhado, não quer trabalhar. Agora, se nós trabalhássemos, o que diz a espiritualidade maior? Ajuda-te que o céu te ajudará. Aliás, gente, vocês viram que eu estou de branco hoje, né? Hoje eu não estou com aquele terno preto, nem de gravata. Eu estou de branco hoje para simbolizar o quê? Recomeço. Iniciar de novo, né? A pureza do início, quando a gente vai reencarnar, não é assim? Você está lá com um monte de dívidas de encarnações passadas, cheio de tormentos, mas você vai reencarnar, é uma nova chance de começar de novo, não é? O branco simboliza isso. É por isso, inclusive, que quando Noé terminou a arca, aquela arca do dilúvio, quais foram os primeiros animais que aportaram e adentraram a arca? Casalzinho de pombos brancos, simbolizando exatamente o reinício, a pureza. Então eu estou de branco por isso, tá? Voltando ao assunto. Então a gente quer a riqueza, mas não quer fazer esforço para tê-la. Nós queremos ganhar, dado que Deus dê para a gente a riqueza. Ora, se era para ter ganhado de mão beijada, já tinha acontecido isso. Você tinha reencarnado numa família abastada. Pronto, aí você não precisava fazer muita coisa, não é? Você já nasceria rico. Ou então, por algum motivo, você receberia uma herança, uma doação, ou receberia
Mesmo até de loteria, você jogava lá e ganhava, se era para ser assim. Ora, se não é assim de forma natural, você tem que se esmerar, você precisa se esforçar. Você pode ter? Pode. Você tem que trabalhar, precisa estudar bastante. E aí você poderá ter. É proibido ter? Não, dependendo, a não ser que seja uma questão kármica, mas não estamos falando disso. Estamos falando de a pessoa se esforçar. Porque se ela se esforçar, estudar, ela vai conseguir. Mas não, nós queremos dado, que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê riqueza. Agora, é proibido a gente pedir essas coisas? Não. Tem algum mal? Não, não tem. Mas qual que é o problema então com a riqueza, com os bens da terra? Não tem problema nenhum, gente. Mas então por que nós estamos falando disso? Bom, o problema não está na riqueza em si. O problema está no apego a eles. A riqueza em si não tem problema, é bênção. A abundância é problema? Claro que não. A abundância nunca foi problema. Aliás, a abundância é a solução. Gente, o universo é abundante. Quem vive na carência somos nós pelas nossas atitudes. Mas o universo não quer carência, não. Né? O que o Cristo falou? Eu quero que tenhais vida e vida em abundância. Não falou que era vida com carência, não. Ele não falou vida com abundância. Então, a carência não vem de Deus. A carência vem de atitudes nossas que levam à carência. Então, a gente ter bens em abundância, há algum problema? Nenhum problema, nada de problema, zero problema. Então, qual que é o problema? O problema não está nos bens, portanto. O problema está no quê? Está em nós, na nossa atitude, no nosso modo de viver, no nosso modo de agir. O problema está no apego a esses bens, os bens terrenos. Por quê? Porque o nome já está falando, são bens terrenos. Se os bens são terrenos, são bens da terra. São bens dessa dimensão. E o capítulo 16 fala servir a Deus e a Mamon. Então está falando em ser serviçal, ser escravo. O Paulo diz assim, eu não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. A Maria disse assim quando falou que Jesus ia nascer, eis aqui sua serva. Então somos servidores, servos de Deus. É uma coisa. Mas e quando fala em servo de Mamon? Aí você está no apego. Você está no apego, está na servidão, está na escravidão aos bens da terra. E o problema qual é? O problema é que se os bens são da terra, são da terra. Significa que nós somos só usufrutuários. Você pode conquistá-los, mas eles não são seus de verdade, verdadeiramente não pertencem a você. Em definitivo, por quê? Só é seu em definitivo aquilo que você não precisa devolver e ninguém pode tirar. As coisas da terra, tudo que é da terra. E um dia você terá que restituir, porque tudo é de Deus, nada é nosso. Toda a riqueza que você lutou a vida toda para conquistar, você terá que restituir a Deus porque não é teu. Aliás, até o seu corpo não é teu, você terá que restituir também. A terra vai cobrar o seu tributo deles. Chegará um momento em que os vermes vão dizer, o corpo não é seu, meu amigo, é nosso agora, vamos dividir isso aí. Então significa que a gente ter apegos a esses bens que não são nossos e na nossa ilusão nos pertencem, vão levar nós a quê? Ao sofrimento. Porque nós vamos desencarnar e vamos achar que nós somos donos ainda. Quantas vezes no centro espírita a gente não atende espíritos com problema de apego? Vira assombração na casa, gente. O sujeito fez a casa linda, maravilhosa, desencarna, ele fica lá na casa, não vai embora, porque a casa é dele. E, aliás, ele nem percebeu que desencarnou, fica lá na casa. Aí os parentes começam a brigar por causa daquela herança e resolvem vender, porque não dá acordo para nada, vende. Veio um novo proprietário que comprou e a assombração fica lá. Nós vamos virar assombração, gente. Para com isso. Não vamos ficar assustando os novos proprietários. Não, a casa é minha e começa a fazer bagunça. Não pode. Porque a casa não é nossa, nada é nosso, nenhum bem é nosso. Então, a gente muitas vezes fica apegado não só aos bens, mas também ao corpo. Apegado às pessoas. Quantos pais não têm apego excessivo aos filhos? Não deixa o filho amadurecer e crescer. Olha, gente, bater na boca, que eu sou um pouco assim com a minha filha. É duro, né? Mas é a vida, né? Mas eu tenho que falar o que é, né? Porque, imagine, né? Tem só a menina também. Mas eu estou trabalhando isso, hein? Ó, eu estou lutando para a gente desapegar com isso também. Mas, enfim, é isso. A gente precisa desapegar tanto dos bens terrenos
quanto em relação às pessoas. Porque, na verdade, gente, não se trata de filho, de filha, de marido, de esposa, de pai e de mãe, porque não é nossa mãe. Ela é um espírito eterno, que faz parte do nosso grupo karma, que nós encarnamos filho, ela está na encarnação como mãe, mas na verdade desencarnou é um espírito, como nós. Espírito eterno, filhos de Deus, são todos irmãos. Não é? Essa condição de parentela consanguínea, ela é temporária, enquanto dura a encarnação, porque quando ela acaba, acabou. Agora, parentela espiritual é diferente, porque ela é baseada no amor. Normalmente a parentela consanguínea aqui na Terra é baseada em ódios, em ressentimentos, em vinganças, em maledicências. E aí reencarna aqui para tentar ver se reconcilia, né? Se repara, é para isso, não é? Então, o problema todo não está nos bens terrenos, porque tudo que é bem terreno é de Deus, e tudo que é de Deus é bom. O dinheiro é bom, é maravilhoso, não tem nenhum problema. Pode ter bastante, também não tem problema. Agora, se a pessoa é apegada, aí é que é o problema em si. É que a pessoa vai trabalhar com avareza. Porque a pessoa pode ser milionária e, ao mesmo tempo, desprendida. Não é? Eu conheço pessoas que já foram muito ricas, perderam tudo e continuaram sendo humildes do mesmo jeito que eram antes. E voltaram a trabalhar para conquistar de novo. Não se mataram, não ficaram... Não, nada. Ah, perdeu, acabou, a gente trabalha de novo, não tem problema. O ladrão vem roubar o carro, tem gente que dá a vida para o ladrão levar o carro. Outro fala assim, não, você vai levar o carro para levar, meu amigo. Eu trabalho e ganho outro, não tem problema não. Isso aí é o de menos, pode levar. Importante você deixar eu aqui, não fazer nada para minha família, pode levar, sem problema. Então, você é desprendido. Porque sabe que tudo que acontece é com a permissão de Deus. Não tem nada que aconteça no mundo e em nossa vida também que não seja com a permissão de Deus. Se Deus está consentindo, o que a gente tem que ficar arrumando confusão? Se há a permissão de Deus para o ladrão vir roubar o nosso carro, deixa levar. Deus está permitindo. O que é isso aí? Isso aí é lei de causa e efeito em ação. Você está agora pagando o que devia, passando por uma situação que você fez passar outro em outra vida, agora você está tudo certo. Não há nenhum problema, é como aquela história que um advogado, amigo do Chico, chegou lá no Chico e falou, Chico, chorando, chorando, aos prantos, chegou, Chico, entraram no meu escritório, levaram tudo, computador, eu tinha dinheiro no cofre, não sei como eles arrumaram o código, pegaram, limparam. Pegaram minhas coisas, não ficou nada, Chico. Acho que botaram um caminhão na frente e carregaram tudo embora. Chico olhou para ele, deu um abraço e falou assim, ah, meu irmão, como é bom devolver. Então, Deus está permitindo, porque está permitindo porque é uma coisa boa. É que você não tem consciência disso. Mas é para o seu bem. Os revés são para o nosso bem, tudo é para o nosso bem. A gente só precisa aceitar. Precisa ter mais aceitação e confiança em Deus, não é? E não ficar revoltado, né? Achando que a gente é vítima das circunstâncias, que o outro é malvado. Não existe nada disso. Nada é nosso no fim das contas, para que vamos ficar preocupados? Nem o corpo nosso nos pertence, é de Deus também. Não é? Agora falar nisso, hein, gente? Negócio de vida e de corpo. Que coisa que aconteceu, hein? Na Argentina aprovaram a lei do aborto, hein? Tristeza, hein? É tristeza porque é mais uma ilusão, né? As pessoas achando que o corpo é nosso. Porque quando a pessoa fala em aborto, ela está achando que o corpo pertence a ela. E o novo ser reencarnante que já está se formando também não pertence a ela, porque nem o próprio corpo pertence a ela. Há circunstâncias e circunstâncias, não vamos julgar. Só estou falando que é triste, não é? E não é uma coisa que traz alegria para nós, né? Porque já pensou se nossa mãe tivesse abortado, a gente não estaria aqui, né? Então a gente tem que pensar nisso também. E, portanto, que nada é nosso. E que, portanto, tudo é de Deus. A gente precisa ser desprendido porque não pertence a nós. Por que você vai se apegar com uma coisa que não é sua? Então, uma pessoa pegou e te emprestou um livro, por exemplo, né? A pessoa tem um livro, você soube e você não pode comprar, tá certo? Você falou para a pessoa te emprestar, que você ia devolver, combinou.
Olha, eu acho que eu vou ler em um mês, eu devolvo. Mas tudo bem, pode ficar, daqui a um mês você me devolve, tudo bem. Você sabe que não é seu, você vai ter que devolver. Mas você se apega ao livro e não quer devolver. É justo isso? Não é, né? O livro não é seu. O livro tem dono, você sabe quem é o dono. Então, melhor não se apegar, porque você vai ter que devolver depois. E se você se apegar sabendo que vai ter que devolver e vai, você vai sofrer. Vai ficar angustiado, vai ficar triste, porque o livro não está mais com você. E não está porque você teve que devolver, porque ele nunca foi seu. Aqui na Terra é a mesma coisa. Ah, mas eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, eu conquistei um patrimônio invejável. Tudo bem, não é problema, Deus não reprova, está tudo certo. Desde que você tenha consciência que é empréstimo. Desde que você tenha consciência que terá que restituir. E mais, mesmo tendo tanto, dê a sobra para quem precisa. Quando você vier a ser procurado por quem precisa, pelo menos o excesso você dá. O excesso. Não estou nem falando para você dar tudo, não. Como naquela passagem que o homem rico procurou Jesus e perguntou para Jesus como fazer para conquistar a vida eterna, o reino dos céus. Jesus falou assim, você tem que cumprir os mandamentos. E ele respondeu, mas os mandamentos eu cumpro todos, desde a minha mocidade. Cuido dos meus pais, ajudo os pobres, eu não faço maledicência, faço tudo que manda a lei. Ai, que bom. Então, já que você quer ir para o reino dos céus, que no caso seria o reino dos espíritos superiores, não é? Porque não é um umbral que a gente vive que Jesus está falando, não. Estão dos espíritos superiores. Jesus falou assim, bom, nesse caso então, já que você quer isso, dê tudo o que você tem aos pobres e siga-me. Porque como é que a gente vai querer andar do lado de Jesus, com Jesus, imaginem, com um monte de riqueza para cuidar? Você não vai conseguir. Você vai ter que ficar com a cabeça na riqueza. E se você quiser andar com Jesus, você tem que servir a Deus exclusivamente, ao lado do Cristo. Esquece o resto. Não tem que se preocupar com mais nada. Porque também nada é nosso mesmo. Então, porque cada encarnação você tem uma prova, tem uma experiência para passar. E aquele que quer andar com Cristo não pode estar na experiência da riqueza, de ter bens. Porque daí você vai estar em missão. Os espíritos que estão em missão espiritual, você pode ver, nenhum deles vai ficar com riqueza. Olha o próprio Buda, Chico, o mestre e todos os demais espíritos que vieram com missão espiritual. Não dá para ter dinheiro, porque você vai ter que ficar cuidando do dinheiro, zelando do dinheiro, administrando dinheiro. E se você está na missão espiritual, você não pode fazer as duas coisas. Você tem que ficar realizando a missão espiritual exclusivamente. E quando o Cristo falou para ele, então, se você quer mesmo isso, então venha comigo, deixe tudo. Porque não dá, é incompatível. Essa pessoa não estava preparada. Veja, não há problema da pessoa ter o dinheiro e escolher ficar com o dinheiro. Isso em si não é uma coisa errada, não é pecado, não vai para o inferno, nada disso, gente. O homem é um homem bom, ele era um homem que ajudava todo mundo. Cumpria a lei mosaica, enfim. Ele só não estava no momento preparado naquela condição para seguir o Cristo ainda, que para seguir o Cristo tem que ser totalmente desprendido. Completamente viver a vida espiritual ao lado de Jesus, gente. Pensa. Você vai viver junto com um sol de primeira grandeza. Você vai pensar em bagatela? Ah, mas eu tenho o dinheiro. Vai pensar em dinheiro andar com o sol? Meu Deus do céu. É uma coisa ridícula, não é verdade? Então, é por isso que só o espírito já preparado é que está em condições de estar ao lado de andar com Jesus. Porque senão não dá. Mas não tem problema se você não estiver, porque importa que você seja uma pessoa boa, ética, uma pessoa que faça o bem. Porque a pessoa pode fazer o bem, como esse homem rico da história fazia, e ele não está preparado para andar com Jesus. Porque para andar com Jesus, você tem que estar num grau de evolução espiritual muito alto, de pureza. Pureza íntima, pureza com a vida. Não é? Então, é preciso já estar num grau de amadurecimento maior. Mas, em si, ter o dinheiro não é problema nenhum. Porque o dinheiro, a riqueza, ter bens, agora é lógico, né? Não de forma irregular,
não de forma ilegal, não passando a perna no outro, praticando corrupção, estelionato, crimes, dando golpes e desapossando o outro, tirando o outro de sua posse para você ficar. Daí você está se envolvendo com a lei de causa e efeito e vai ter problema. Aí é outra coisa. Porque se for essa atitude para ganhar dinheiro surrupiando o que é alheio, aí a lei de causa e efeito vai levá-lo ao sofrimento. Isso não. Mas, se você conquistar a riqueza, os bens da terra, através do seu empenho, do seu trabalho, é uma coisa positivíssima. Né? Significa que você conseguiu sair da adversidade, né? Ultrapassar as barreiras da vida, né? Você suplantou todos os desafios, você reencarnou pobre, suplantou os desafios da vida, que são muitos, e conseguiu, não é, conquistar aí patrimônios intelectuais, porque estudou, e patrimônios materiais, porque você conseguiu, pela consequência do trabalho, ter o retorno financeiro. Isso não tem problema. Aliás, até é um sinal de grande evolução, porque você demonstra que é uma pessoa voluntariosa, que trabalha, que se esforça, e que é uma pessoa do bem, não faz o mal para ninguém. Mas sempre pensar em caridade. E se conquistou, há outros que não conseguem. Então a gente tem que ter compaixão e ajudar aqueles que não conseguiram. A gente precisa estender a mão para os outros que não conseguiram, por razões várias. Porque tem pessoas que passam por expiações acerbas e que vão viver uma vida inteira de sofrimento. Muitas vezes a pessoa até quer fazer, mas ela não consegue, não tem condições. Porque a vida dela, o programa encarnatório dela é esse, é de sofrimento. E em relação a isso, a gente precisa ter um olhar especial, ter compaixão e ajudar. Então a sua riqueza é entender que tudo é de Deus, mesmo que você conquistou com seu esforço, que é abençoado, mas ajudar o semelhante. Sempre que você puder. Claro que tem pessoas aproveitadoras. Né? Quantas vezes a gente não vê, ou em semáforo, ou mesmo nas esquinas, nas calçadas, pessoas que fingem doença. Você acredita nisso? Já vi até programa de televisão falando sobre isso. Tem gente que vende kit mendicância. Vocês acreditam nisso? Aí você compra lá amuleto, um negócio de enfaixar a perna, o outro que tem um negócio que finge que está com ferida na perna, um negócio horroroso. Pois é. E aí você vê aquilo, fica com pena, dá. E às vezes você vê que não é verdadeiro, aí não dá, não quer dar para mais ninguém. Então tem que saber discriminar, mas por outro lado, o que importa é a pureza de sentimento. Se você viu uma situação, sentiu no coração que tem que dar, dá. Ah, mas a pessoa pode estar fingindo. É problema dela. Se você sentiu no coração que é para dar, dá. Pronto, não tem problema. Você está tranquilo. Se a pessoa tiver com malandragem, estiver aproveitando e ela tiver com fingimento, é problema dela. Ela vai responder perante a lei divina, não é você. Você está tranquilo. Hoje eu tive na minha mãe, olha só como que é isso, hein? E eu contei para ela um caso, ela me contou um outro. Falei para ela quando era moço, um rapaz que estava terminando a faculdade comigo, falou assim, olha, eu trabalho no escritório de advocacia e lá a gente atende muitos casos da Previdência. Se você quiser, ele me falou e me propôs, corta, nem que seja só a ponta do dedo ou metade do dedo, que a gente aposenta você. Eu falei, você é doido, eu vou ficar sem metade do meu dedo, nada, nem a ponta do dedo que fosse eu não ia querer. Quer aposentar o quê? Estou com 20 e poucos anos, vai trabalhar, estudar. Bom, aí minha mãe contou que uma senhora que trabalhava com ela na escola, minha mãe trabalhava numa escola, ela se aposentou nessa escola, inclusive. Minha mãe trabalhava na cozinha, ela cozinhava comidas muito gostosas, cozinhava para as crianças. E uma outra senhora que trabalhava com ela falava, Dona Lúcia, nome da minha mãe, a senhora não tira licença saúde, não tira os dias de compensação que a senhora tem direito, tem 8 dias por ano, minha mãe nunca tirou nada. Ela falou assim, olha, Dona Lúcia, a senhora nunca tirou, é fácil, olha como é que eu faço. De manhã eu tomo uma garrafa de Coca-Cola inteira em jejum, mãe, Dona Lúcia. E aí eu finjo que eu estou meio ruim e vou ao médico. E aí ele manda tirar uma chapa, um raio-x, e aparece o pulmão meio assim, nebuloso. Ele me dá 30 dias, já fiz várias vezes. A senhora não quer fazer? Mas não, Deus está vendo, hein? O médico, coitado, não está vendo, mas Deus está vendo. Olha, minha mãe contou que essa mulher encrencou com a diretora mandou ela para outra escola, aliás, mandou ela para um hospital, né?
trabalhar, ajudar lá na cozinha e tudo. E disse que ela pegou uma doença no pulmão e 1 mês ela morreu. Ela desencarnou. Tá vendo? Eu não estou dizendo que... eu estou dizendo só que a gente tem que caminhar sempre reto, né? E nunca fazer esse tipo de coisa. Enganar os outros fingindo que está na miséria, na pobreza, para a pessoa ficar com pena da gente, a gente não fazer nada, ficar na ociosidade, ficar nessa falsa mendicância é uma coisa muito errada. Então a gente tem que fugir disso. Agora, você trabalhar e ter o que é seu, Deus não desaprova, muito pelo contrário. Não há nenhum problema. O único problema é você ficar apegado a tudo isso que é daqui. Porque, tenha certeza, terá que restituir um dia. Por isso que a lição fala em desprendimento dos bens terrenos. A gente precisa ser desprendido. Desprendido, inclusive, com o trabalho. No meu serviço tem vários colegas que não querem aposentar. Já estão com muito mais idade que eu, não querem aposentar. Por quê? Na profissão que eu exercia, a pessoa tem um certo poder, autoridade, a pessoa não quer se desprender desse poder, dessa autoridade. Vocês vejam até que ponto que chega. A questão do apego, né? Então, é a gente não ter apego a cargo, a pessoas, aos bens, a nada. Porque tudo que tem aqui é de Deus. Até o cargo que você ocupa, em que você trabalha. A hora que você deixar o cargo, você verá que o cargo nunca foi seu. Você só exercia o cargo. Você estava no exercício do cargo, que o cargo não é seu, o cargo é do Estado, né? A mulher não é sua. Você desencarnou, a mulher fica viúva, casa com outro. Aí você está apegado, sai lá do mundo espiritual, do umbral ferrado que você está lá, e vem todo mancando lá, todo ferrado. Ai, minha esposa, coitadinha, deve estar chorando por mim. Aí chega lá, ela já está na cama com outro, aos beijos e abraços. E aí? Gente, precisa desapegar. Vamos largar de mão. Não vamos nos apegar a ninguém. E nem a coisa alguma, porque tudo que é da terra não nos pertence. E aquilo que nós tivermos no usufruto, que é só usufruto, teremos que devolver em algum momento. Ainda durante a encarnação ou com a desencarnação. Inclusive o nosso próprio corpo. Gente, ficamos por aqui sobre esse tema do desprendimento dos bens terrenos. Apenas uma coisinha, amanhã é sábado, hein? Então amanhã vamos prestigiar a Wanda e João, domingo a Arielle. Segunda, eu estarei com vocês novamente, se Deus quiser. Bom, aí, as palestras de terça e de quarta, que serão feitas pelo Sérgio, como ele viajou ou está para viajar, segundo ele disse, onde ele vai não vai ter um acesso fácil à internet, então ele não vai poder fazer as palestras da primeira quinzena agora de janeiro. E então a Arielle vai fazer as 2 primeiras palestras da primeira quinzena de janeiro, de terça-feira, e nas 2 quartas-feiras da primeira quinzena de janeiro, eu e a Vânia vamos revezar. Na quarta, agora que vem, eu mesmo posso fazer. Depois eu dou um toque na Vânia, se ela estiver ouvindo agora, ela já vai ficar sabendo que na quarta próxima eu posso fazer, na outra ela faz, né? E aí depois o Sérgio já vai estar de volta da viagem e ele vai continuar fazendo. O tema, eu ainda não sei qual vai ser, até porque ainda está longe, a Arielle depois vai ver e ela depois vai informar, tá bom? Então, era isso. Bom, agora ainda na primeira quinzena, deixa eu ver aqui. Amanhã já é o primeiro sábado, hein? E o próximo vai ser dia 9, o segundo sábado. Ou vai ser dia 9 ou dia 16, que vai ser o outro sábado, a gente vai ver ainda. Vou ver com o João, porque é provavelmente ele que vai estar lá, né? Porque a Fabiana e o Sérgio vão estar viajando. Vou ver com o João direitinho. Então, ou dia 9 ou dia 16, a gente vai estar com a campanha Alta de Souza, mas a gente na semana, nos próximos dias, vai ver direitinho, para a gente fazer a campanha lá, tá? Aí vem ao encontro do tema de hoje, que é desprendimento dos bens terrenos. Para a gente fazer a doação, colaborar, para depois fazer a cesta básica e doar para os nossos irmãos que estão necessitando, tá bom? Então era tudo isso. Vamos orar para a gente finalizar, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, gente. Gente, feliz ano novo para todos, hein?
que possamos agora, neste ano 2021, né, entrar com o pé direito. Independente das coisas do mundo estarem ruins, o que importa é você estar bem por dentro. Pode estar o mundo desabando. Se você estiver bem, está tudo certo. Porque a gente sabe que nada acontece se não for com a permissão de Deus. Primeira coisa. Segundo, é que estamos na transição. É como a reforma da casa. A gente vai querer que na reforma da casa, ou durante a transição, tudo seja como no mundo de regeneração? Não, não vai ser. E no início do mundo de regeneração ainda vai ter também meio turbulento. Mas depois que passar toda essa turbulência, vai ficar uma beleza. Porque imagine encarnando só espíritos tendentes ao bem. Não encarnando mais espírito violento. Espírito que vive preso aos bens terrenos. Com desejos de posse, com desejos de poder, com desejos de dominação em relação aos outros. Então não vai encarnar mais ninguém assim. O mundo só pode ser um mundo de bênção, um mundo maravilhoso. Então, o futuro é abençoado, maravilhoso. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui e podemos colaborar da melhor maneira que nós pudermos com esse momento de transição. É um privilégio estar encarnado nesse momento. Então vamos agradecer, né, e ter gratidão todos os dias. Bom ano novo, gente. Beijo no coração.